Vocês estão vendo aí o slide? Alguém pode confirmar? Sim. Então bora lá. Então, pessoal, na aula de hoje nós vamos começar aqui o assunto de altimetria, que ele serve para a gente pegar tanto para a gente saber o desnível do terreno. É uma aula muito importante, que quando a gente vai mexer com topografia, a gente vê muito a parte do plano, que é a medição do terreno. Oxi, cadê? E a parte do medição de terreno, que é a parte planimétrica, e a parte do altimétrica, que é a medição do desnível do terreno. Então bora lá. Então a altimetria, o objetivo dela é diferenciar cotas altimétricas, calcular o transporte de cotas ou altitudes. Então, geralmente a gente vai, quando a gente for fazer algum trabalho em campo, vai ter alguma referência para a gente pegar a cota daquele terreno e transportar aquela cota do terreno ao longo do que a gente vai trabalhar. Por exemplo, se for uma estrada, a gente pega um referencial de cota, aquela cota vai ser, sei lá, 100 metros. Então aquela cota vai estar a 100 metros daquela referência e a gente vai transportar esse desnível aí ao longo da estrada. Identificar relevos do terreno através de cotas transportadas e plotadas em desenho. A altimetria também serve muito para a gente pegar desnível do terreno, saber para onde é que ele está caindo ou está levantando, qual é esse desnível do nosso terreno. Então a altimetria, cálculo de distâncias verticais, não passa de um transporte de altitudes utilizando a trigonometria. É o que chamamos de nivelamento trigonométrico. A altimetria compreende dois métodos gerais de nivelamento geométrico, que é o nível verdadeiro, o outro é o nível aparente. Qual a diferença dos dois? O nível verdadeiro está referenciado pelo nível do mar. Então, aquele nível verdadeiro, alguém fez uma medição considerando o nível do mar como sendo zero e transportou esse valor do nível do mar para aquela referência. Eu estou, por exemplo, na cidade de Teresina, vamos dizer que está numa altitude de 3.000 metros. Então, em relação ao mar, a cidade de Teresina está numa altura de 3.000 metros. Vamos pegar uma cidade na Serra. A cidade na Serra vai estar a uma altitude de 10.000 metros em relação ao mar, por exemplo. Isso seria um nível verdadeiro. E o nível aparente, o que seria o nível aparente? Eu vou pegar, quero fazer o plano altimétrico do terreno do colégio. Então eu não sei qual é a altura verdadeira do terreno do colégio. Eu vou atribuir, que eu vou pegar o ponto por exemplo, da lanchonete. A lanchonete eu vou dizer que a cota dela é zero. Então eu vou arbitrar que aquele ponto que eu vou começar a trabalhar com ele é zero e as medidas a partir daquele ponto vão sofrer ou uma elevação ou um declínio. Que isso eu vou pegar no campo. Eu vou fazer a medição para saber se o terreno está tendo uma elevação ou um declínio. Então esse vai ser o nível aparente, que não vai ser referenciado com nada físico. E o verdadeiro a gente sabe que está pegando como referência o nível do mar, considerando o zero. Que eu dei o exemplo aqui da cidade de Teresina, uma cidade na Serra, por exemplo. Então nós temos as medidas, né? Que tem como partida um ponto com altitude de um ponto conhecido. O nivelamento com nível aparente tem como referência uma cota, geralmente arbitrada pelo nivelador. Então, como eu falei, né, o nivelamento é com nível aparente. Quem vai determinar a cota é a pessoa que vai estar trabalhando com o levantamento. É o profissional na hora do campo. Ele não vai pegar uma cota
verdadeiro, um nível verdadeiro. Ele vai atribuir um valor para essa cota. Altitude de um ponto conhecido pode ser definida como a distância desse ponto da superfície média dos mares, que seria chamado a denominada geóide. Então as geóides são referências a nível do mar, que estão considerando aquela elevação comparando com o nível do mar como sendo zero. E as cotas são a distância vertical que vai de um ponto, vai do ponto a uma superfície de referência arbitrária. Nós temos essa imagem aqui, ó. Nessa imagem aqui, nós temos o nível do mar como sendo igual a zero. Se eu for pegar aqui e comparar esse meu ponto A, eu tenho essa altitude aqui, que ele vai estar referenciando a um valor verdadeiro. Então seria, no caso, uma medida do nível verdadeiro. Se eu fosse pegar essa altura referenciada pelo nível do mar, digamos que aqui tenha 1000 metros. Se eu for pegar esse ponto considerando esse nível zero do mar, então eu estou trabalhando com o nível verdadeiro, certo? E se eu atribuir, ó, eu não sei qual é essa cota aqui, mas eu estou considerando que nesse ponto aqui é igual a zero e daqui para cá é igual a 100, eu estou atribuindo um valor, então estou trabalhando com o nível aparente, certo? Então aqui nós temos um valor verdadeiro, que seria o nível verdadeiro, e aqui seria um nível aparente, que o profissional estaria atribuindo um valor X aqui para ele estar pegando, fazendo essa medição. Nivelamento geométrico. Para iniciar um nivelamento geométrico com o objetivo de transportar altitudes para outros pontos, precisamos instalar o nível adequadamente de maneira que dê visada livre, ou seja, que não tenha obstáculos entre o observador e o ponto a ser observado, para um ponto de altitude conhecido, onde será colocada a mira e feita a leitura inicial, que chamamos de visada ré. Então, ó, nós temos aqui um exemplo. Quando a gente for fazer esse levantamento altimétrico, nós temos que posicionar o equipamento, que aqui pode ser estação total ou um teodolito. E esse equipamento, quando ele for fazer a medição dele, ele vai ter que fazer essa visada ré para essa ponto de referência, e não pode ter nenhum objeto aqui que vai interferir na leitura do equipamento. Como é que é feita essa leitura aqui, pessoal? A gente vai estacionar aqui o equipamento, de forma que esse ponto aqui ele estaria nivelado, certo? Tem umas bolhas que a gente chama de nível bolha no equipamento, que serve para a gente ver se o equipamento tá em prumo, né? Tá reto. Se a gente pudesse estar visualizando, lá no colégio tem. No colégio tem esse equipamento. Oxe, cadê esse povo? Então, ó, lá no colégio tem alguns equipamentos que dá pra gente ver como é que é feito esse nivelamento. Tem uma estação total, tem um teodolito lá. Acho que teodolito não sei não, mas estação total tem. Aí a gente precisava primeiro estacionar o equipamento de forma que ele ficasse em prumo, ficasse em linha reta, e a gente colocaria afastado de um ponto que a gente quisesse pegar essa leitura do terreno. Então aqui nesse ponto que a gente quer pegar a leitura do terreno, a gente ia instalar um equipamento que a gente chama de régua. Essa régua é como se fosse uma régua que a gente conhece, só que em escala bem maior. Esse é um equipamento bem maior, que a altura acho que é de 4 a 5 metros. Então uma pessoa ia segurar esse equipamento aqui nesse ponto e encostar o equipamento no solo em linha reta, e a outra pessoa que estaria no equipamento ia visualizar
ia mirar nessa régua. Quando a pessoa, né, no equipamento, mira na régua, ele vai medir uma distância. Ele vai verificar aqui que do solo para essa visada aqui, digamos que ele está medindo 2 metros. Então, ele tem como saber, se ele sabe a distância do equipamento aqui, a altura do equipamento, e eu sei que ele viu 2 metros, então a gente vai fazer aqui uns cálculos para saber qual é a, a cota do meu terreno, certo? A gente vai já fazer aqui um exemplo prático, para a gente saber como é que eu vou determinar esses pontos das cotas e da altura do meu equipamento. Então, nível geométrico. Feita essa leitura, avisada Ré, e fazer uma observação, pessoal. Toda vez que a gente for instala o equipamento, se a gente faz uma visualização para trás, nós consideramos que a avisada é Ré. Se a gente for mirar para frente, é uma avisada avante. Aí é muito do ponto de vista da pessoa que estiver trabalhando, o que é para trás e o que é para frente. É um ponto de referência. Se o meu ponto de referência eu tenho 5 pontos, eu vou determinar qual é o meu ponto inicial. Meu ponto inicial é esse aqui, e o que vai estar para trás, aí eu vou definir o que vai estar para trás e o que vai estar para frente. Não tem como a gente determinar o que é para trás e o que é para frente. Quem vai determinar isso a pessoa que vai estar trabalhando na hora com o equipamento, certo? Porque é fácil a gente visualizar aqui nessa imagem o que seria um ponto para trás e o que seria um ponto para frente, que seria Ré e Vante. Mas no campo é uma coisa aberta, não dá pra gente visualizar com clareza isso aqui. Então, feita essa leitura visada a Ré, leva-se a visada do aparelho para os pontos, onde se deseja determinar as altitudes. Com as miras nesses pontos, executam-se as leituras em cada um deles, as chamadas visadas Vante. Tenha calma que esses conceitos nós vamos trabalhar já quando a gente for fazer a questão, certo? Primeiro ponto. O primeiro ponto que a gente tem que determinar, pessoal, é a altura do equipamento. A altura do equipamento nós vamos pegar como? Vai ser uma cota que nós vamos atribuir. A gente pode usar de duas formas essa cota. Ou a gente pega uma referência real, ou a gente vai atribuir na hora que a gente estiver trabalhando, certo? Então, para fazer a leitura a altura do equipamento, nós temos que pegar o primeiro ponto da cota mais a visada Ré. Mais uma vez, a gente vai ver todo esse procedimento aqui quando a gente for fazer a questão, para entender melhor. E os pontos subsequentes. A altura do equipamento já conhecida, a cota dos pontos, que vai ser a altura do equipamento menos a visada avante. Aí aqui nós temos um exemplozinho, né? Só que vou passar logo aqui pro exercício. O aparelho muda de posição sempre. Essa observação aqui, o aparelho vai mudar sempre de posição sempre que ele não alcançar com a sua visão a mira. Por exemplo, aí eu coloco o aparelho nesse ponto. Nesse ponto eu consigo enxergar uma pessoa que estaria com a régua aqui nesse ponto aqui, no ponto 1, e eu consigo enxergar aqui no ponto 2. No ponto 3 também eu vou conseguir enxergar. Só que o terreno já desceu tanto que no ponto 4 a pessoa com essa régua, o equipamento já não conseguiria enxergar. Então, nesse ponto 4 aqui, pela dificuldade da pessoa que está com o aparelho enxergar a outra pessoa que estaria com a régua, então nós teremos que fazer um transporte desse equipamento para conseguir enxergar esse quarto ponto. Então, sempre que não for possível enxergar
a pessoa com o equipamento da régua em um ponto, nós temos que fazer o transporte do equipamento, certo? Porque como a gente está fazendo um levantamento altimétrico, a gente está trabalhando com o desnível do terreno. Então vai chegar a um determinado ponto que o aparelho não vai conseguir enxergar tanto os pontos que vierem atrás ou os pontos que vierem na frente. Aí quando chegar nesse ponto, a gente tem que fazer o deslocamento do equipamento, certo? Que é essa observaçãozinha aqui, o aparelho muda de posição sempre que ele não alcança a sua visada à mira. Então bora lá fazer esse exemplozinho que eu deixei aqui na aula passada. Esse exemplo, pessoal, é o seguinte: nós temos esse terreno aqui, ó. Esse terreno tem tem um caimento, certo? Tá aqui descendo. E esse terreno foi pego uns 6 pontos. Ponto 1, ponto 2, ponto 3, 4, 5, 6. Aqui, inicialmente, foi atribuído uma cota. Não sei qual é a cota real do terreno, mas a pessoa no início atribuiu que o ponto inicial tem uma cota de 100 metros, certo? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai preencher essa tabela com os seguintes informações. Os pontos, né, que vai ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Visada ré. A visada ré, essa visada é anterior, visada para trás. E a visada avante é a visualização para frente. Aqui, ó, eu coloquei a linha vermelha para indicar que está sendo feita uma visada ré. E a linha verde é uma visada avante. Então, a ré, o equipamento está visualizando pontos anteriores. E a visada avante, o equipamento está visualizando pontos à frente do meu equipamento. Pontos na frente. Aí, ó, a visada ré e vante está relacionada com o ponto que o meu aparelho está fixado. Se eu deslocar o meu equipamento para esse outro ponto, aí eu já vou ter aqui, ó, a visada ré está relacionado a esse ponto aqui que o aparelho está estacionado, e a visada ré está aqui relacionada com esse ponto que o meu aparelho está aqui. Então, esse ponto 4, nós temos duas visualizações. O ponto vante do primeiro estacionamento do equipamento e uma medição feita ré na segunda instalação do equipamento. Nós temos essa tabelazinha aqui, ó. Deixa eu botar aqui um do lado do outro para a gente entender. Então, ó, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente chegar nessa situação é pegar as informações que são trazidas da questão. Primeiro, o primeiro ponto que vai ser visualizado é o ponto 1. Qual a informação que eu tenho? A informação que eu tenho é que a cota do terreno é de 100 metros. Então coloca aqui, ó, cota de 100 metros. Primeira coisa que eu tenho que determinar é a altura do meu equipamento, certo? A altura do meu equipamento, quando eu instalei ele aqui, ó, eu estacionei o meu equipamento aqui, eu deixei ele alinhado, ele está em prumo, certo? Aí, esse meu equipamento aqui, ó, tá alinhado. Eu vou fazer a primeira visada dele, visada ré. A primeira visada ré vai estar relacionada com esse primeiro ponto. Então, vai ter uma pessoa aqui nesse equipamento que estacionou o meu aparelho aqui, e vai ter outra pessoa nesse primeiro ponto segurando a régua. A régua, ele vai botar a régua aqui encostada no chão, no terreno, e vai segurar esse equipamento em linha reta. A pessoa que está aqui vai visualizar, vai fazer a leitura da régua e vai ver que o equipamento está fazendo uma leitura na régua
que deu 0,95 metros, certo? Então ele sabe o seguinte, que a cota do meu terreno é de 100 metros e a leitura que ele fez na régua é de 0,95 centímetros, 95 metros. Então ele fez uma leitura de 95 centímetros. Se eu tenho uma cota que eu atribuí, que é de 100 metros, nesse ponto aqui ó, do terreno, e ele está visualizando que a altura dessa primeira visualização é de 0,95, então o equipamento está numa altura de quanto? 100 mais 0,95. Então esse meu equipamento aqui, ó, ele está numa altura de 100,95. Ó, porque é o 100, que é a cota do terreno, mais essa leitura que ele fez na régua. Então nós temos que o equipamento, essa altura dele, vai servir para o ponto 1, para o ponto 2, para o ponto 3 e para o ponto 4. Porque o equipamento estacionado nessa posição, ele fez a visualização, ele visada ré no ponto 1, visada ré no ponto 2, visada avante no ponto 3 e visada avante no ponto 4. Bora fazer ponto a ponto. Então aqui eu coloquei minha cota do terreno, 100. Aqui foi a visada ré, que foi de 0,95. Como é que eu acho a altura do meu equipamento? A altura do meu equipamento, ó, é a cota mais a visada ré. Eu fiz cota mais visada ré, eu sei que o meu equipamento está a 100,95. Então essa é a altura do meu equipamento. Então você já colocaria aqui, ó, a altura do meu equipamento, que é esse valor de 100,95. Você já colocaria bem aqui, ó, a altura do equipamento, que é 100,95. Colocaria a informação da visada ré, que é 0,95. E a visada avante, pessoal. Visada avante, não houve visada avante no ponto 1. Então vocês colocam como um traçozinho aqui ou bota igual a 0, que não existe. Certo? Ponto 2. Agora nós vamos para o ponto 2. O ponto 2 é o seguinte. Você já sabe qual é a altura do equipamento. Porque no ponto 2 o meu equipamento continuou parado. Ele não teve deslocamento, então a altura do equipamento aqui para o ponto 2 é a mesma. Então vocês copiam esse valor para cá. Continua o mesmo, 100,95. Ele fez uma visada ré de 1,20 m. Aí vocês vão colocar aqui na visada ré 1,20 m. A pessoa que está segurando a régua nesse ponto, ela se deslocou aqui para o ponto 2, segurou a régua nesse ponto, e a pessoa que estava aqui nesse equipamento fez a leitura e visualizou que na régua deu uma altura, marcou lá na régua um valor de 1,20 m. Se minha régua está marcando 1,20 m, como é que eu vou definir a minha cota? A minha cota vai ser a altura do meu equipamento. A altura do meu equipamento eu estou representando por essa linha vermelha. Se essa linha vermelha eu tiro 1,20 m, o que eu medi na régua, então o que eu vou ter? Essa linha menos esse valor de 1,20 m. Eu vou chegar no valor de... Bora botar aqui, ó. Eu tenho a altura do meu equipamento menos 1,20 m, que foi essa leitura que eu fiz. Eu vou chegar no valor de 99,75. Então, 99,75 é a cota nesse ponto. Por quê? Essa linha vermelha menos a altura que eu visualizei na régua. Então, se eu tenho essa cota bem aqui na linha vermelha, eu tiro esse valor aqui, eu vou saber qual é a cota do meu terreno. Aí vocês anotam aí, ó. Cota no ponto 2 é de 99,75. Aí nós vamos fazer algumas análises, ó. Se
eu tinha aqui a cota no ponto 1 a 100 metros e a cota no ponto 2 foi de 99,75, então o terreno ele abaixou 0,25 metros, certo? Aqui é a diferença de um ponto para o outro e aqui é a diferença acumulada, certo? Então aqui, ó, vocês vão botar aqui, ó, ponto 2, a visada ré foi de 1,20 m, a altura do equipamento é igual ao equipamento 1, que é 100,95, visada avante não teve, e qual é a cota do terreno? 99,75, que é a altura do equipamento menos a visada ré, certo? Nós vamos agora para o ponto 3. Ó, ponto 3, o equipamento continua parado aqui nesse ponto. A pessoa que está segurando a régua no ponto 2, ela se deslocou para o ponto 3. Ela se deslocou para o ponto 3 e está segurando a régua nesse ponto. Aí a pessoa vai fazer uma outra leitura. Essa leitura nesse ponto, agora não é mais a visada ré. Agora a gente chama de visada avante, porque está à frente do equipamento. Então essa visada avante aqui que o equipamento que a pessoa na hora fez, ela enxergou na régua o valor de 1,95 m, certo? Então o meu equipamento ele está numa altura de 100 metros e 95, ó. Se manteve, porque o equipamento não mudou de posição, então manteve a altura do equipamento a 100,95 metros. Se eu tenho 100,95 metros sendo representado por essa linha verde, e se eu retirar a leitura que eu fiz na régua, eu vou ter exatamente a minha cota do terreno. Então aqui no ponto 3, como é que a gente vai preencher? Visada ré não teve, bota igual a 0, ou então só um traço. A altura do equipamento é a mesma do ponto 1, ponto 2, 100,95. A visada vante é a que foi feita a leitura, 1,95 m. E qual é que vai ser a minha cota no meu terreno? A cota no meu terreno vai ser igual a altura do meu instrumento menos a visada vante, que é de 99 metros. Então aqui, ó, a gente viu a altura do equipamento menos a visada avante igual a 99 metros. Então eu já tenho o valor da minha cota nesse ponto 3, que é de 99 metros. E a gente também pode fazer as seguintes análises. Primeiro, a diferença do ponto 2 para o ponto 3, ele caiu 0,75 metros. Então, o terreno aqui abaixou 0,75 metros. E o terreno aqui, do ponto 1 para o ponto 3, ele já diminuiu 1 metro, certo? Então aqui, como é que vocês vão preencher nesse ponto 3 aqui na tabela? Ó, essa linha 3, ponto 3, visada ré não teve, porque aqui a gente só fez a visada avante, então vocês botam que não teve. A altura do equipamento permanece a mesma, 100,95. A leitura avante, que foi essa leitura aqui, 1,95 m, e a cota, que é igual a 99 metros. Aí vocês botam aqui, cota de 99 metros. Ponto 4. Ó, ponto 4, o equipamento ainda consegue enxergar fazer a leitura na régua nesse ponto 4. Então o equipamento permaneceu parado aqui, estacionado nesse ponto. Então a altura do equipamento permanece a mesma, 100,95, porque o equipamento está aqui parado e conseguiu enxergar esse ponto. Aí se deslocou a pessoa que estava nesse ponto, foi para cá segurando a régua. A pessoa que estava nesse ponto segurando a régua aqui, ó,
A pessoa no equipamento fez essa medida e enxergou o valor de 2,50 m. Então a gente bota o que? A visualização a ré não teve. A altura do equipamento é a mesma. A visada avante 2,50 m. Como é que eu vou chegar na cota do meu terreno nesse ponto 4? Cota do terreno no ponto 4 vai ser a altura do meu equipamento menos a visada avante, 98,45. Como é que eu sei? Essa linha verde menos 2,50 m, que foi o que a pessoa enxergou, fez essa medição na régua. Então, se eu tenho 100,95 e se eu diminuo 2,50 m, eu vou saber exatamente quanto é a cota nesse meu ponto no terreno, que é de 98,45. Aqui nesse ponto, do ponto 3 para o ponto 4, ele diminuiu 0,55 metros. Então, desse ponto 3 para o ponto 4, ele está diminuindo 0,55 metros. E do ponto 1 para o ponto 4, ele já diminuiu 1,55 m, desse ponto 1 para o ponto 4, certo? Então, vocês vão preencher na tabela como ponto 4, visada ré, não teve visada ré, a altura do equipamento é a mesma, visada avante 2,50 m e a cota do meu terreno, que vai ser a altura do meu equipamento menos a minha visada avante, que dá 98,45, certo? Agora nós chegamos num ponto que o ponto 5, se eu fosse fazer a leitura com um equipamento nesse ponto, se eu levasse a régua para esse ponto aqui, a pessoa já não conseguiria enxergar a régua nesse meu ponto aqui, porque o terreno ele caiu muito e a pessoa já não consegue enxergar esse ponto aqui. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que deslocar esse equipamento desse local aqui para um local que eu consiga pegar o valor da última medição. Porque nós temos que trabalhar com a cota já conhecida. A cota no ponto 4 a gente não determinou. Aqui, a cota do ponto 4 a gente determinou como sendo de 98,45. Então, como a gente já determinou a cota no ponto 4, a gente pode fazer um deslocamento para a frente desse ponto, certo? Para botar o equipamento aqui, e o equipamento aqui ele enxerga esse ponto e vai trabalhar para determinar a cota no ponto 5 e no ponto 6. Então eu fiz esse deslocamento aqui do equipamento para entre os pontos 4 e o ponto 5. Coloquei o equipamento nesse ponto. Então, quando eu coloquei o equipamento nesse ponto, a altura do meu equipamento aqui vai mudar, certo? Como é que eu vou determinar a altura do meu equipamento? Eu não sei a cota do meu terreno nesse ponto, que não é 98,45, então eu repito para essa linha 4 aqui, essa outra linha aqui, esse outro ponto 4, eu já sei a cota que é de 98,45. Eu fiz a leitura nesse ponto, a pessoa está aqui com a régua nesse ponto, e com o equipamento instalado aqui, a pessoa vai visualizar essa nova medida na régua. Ela fez essa nova medida na régua, ela visualizou que esse ponto é de 1,80 m. Como é que eu vou saber a altura do equipamento? A altura do equipamento, eu sei que a cota do meu terreno é de 98,45. 98,45 é esse ponto bem aqui no meu terreno, na base. Se eu elevar a medida que eu peguei da régua, que é 1,80 m, eu vou conseguir enxergar essa linha aqui, que é a altura do meu equipamento. Então a altura do meu equipamento é de 100,25, certo? Então eu tenho
Nessa linha aqui, ó, é o ponto, vai representar o ponto 4. Ele fez uma leitura Ré com o valor de 1,80 m. A altura do equipamento vai ser a cota mais a altura, a medida que ele fez aqui, a Ré, que vai ser o 100,25. A visada avante, nesse ponto aqui não teve visada avante, então eu não boto nada. E a cota do terreno é igual aqui do ponto anterior, certo? E as conclusões que a gente pegou. A diferença aqui, ó, dessa linha anterior para essa linha agora é de 0, porque eu estou considerando o mesmo ponto, ponto 4. Então, como ele não teve essa diferença entre essas duas linhas, então aqui é 0. E esse acumulado aqui, ó, é igual. Então, do ponto 1 para o ponto 4, o terreno já reduziu, já teve um caimento de 1,55 m. Vamos agora aqui para o ponto 5. O ponto 5, qual a informação que eu já tenho? No ponto 5, eu já sei a altura do meu equipamento, porque o meu equipamento que está estacionado e foi feita a altura do equipamento no ponto anterior. A altura do equipamento, então, eu já sei. Teve leitura Ré no ponto 5? No ponto 5 não teve leitura Ré, então não boto nada. Teve leitura Vante? Sim, 2,13 metros. Então eu boto aqui. Leitura visada avante, 2,13 metros. Como é que eu vou determinar a cota do meu terreno? A cota do meu terreno vai ser o quê? Eu sei a altura do meu equipamento, que é essa linha verde aqui. Se eu sei a altura do meu equipamento e eu diminuo a visualização vante, que é de 2,13 metros, menos a leitura vante, eu vou ter a cota do meu terreno. Então eu tenho essa cota nessa linha, que é a altura do equipamento. Eu diminuí a leitura que eu fiz na régua nesse ponto, eu vou determinar a cota nesse meu ponto aqui, que é igual a 98 metros, 98,12 metros. As conclusões. A diferença do ponto 4 para o ponto 5, o terreno diminuiu 0,33. E a diferença do ponto 1 para o ponto 5, o terreno abaixou 1,88 m. Aí como é que vocês vão preencher aqui, ó? Vocês vão botar ponto 5, não teve leitura Ré, a altura do equipamento é igual à altura do equipamento nesse ponto 4, a leitura Vante é o que está aqui na questão, 2,13 metros, e para determinar a cota do terreno, vocês vão pegar a altura do instrumento menos a visada Vante. E o último ponto, ó, ponto 6, a pessoa que está aqui com a régua se deslocou aqui para o último ponto, botou essa régua aqui no chão, e a pessoa que estava no equipamento visualizou um valor na régua de 2,47 metros. Então, primeiro ponto que a gente tem que preencher, ó, tá referenciando aqui o ponto 6. A altura do equipamento no ponto 6 é igual ao do ponto 5, porque o equipamento está aqui parado. Fez a leitura 4, 5 e o 6. Então, a altura do equipamento é a mesma do ponto 5. Então, se manteve. Leitura Ré, teve? Não. Aqui nesse ponto só teve uma leitura Vante. Então, aqui na visada Ré, não boto nada. Visada Vante, 2,47 metros. Quanto é o valor da minha cota? Cota, eu vou saber que é a altura do meu instrumento aqui, menos a visada Vante, que é, eu vou obter uma cota nesse ponto de 97,78 metros. Aí as conclusões. Do ponto 5 para o ponto 6, o terreno diminuiu 0,34. E do ponto 1 para o ponto 6, ele rebaixou aqui 2,22 metros.
Então a diferença de cota do ponto 1 para o ponto 6, o terreno diminuiu 2,22 metros, certo? Aí aqui vocês vão preencher essa tabela aqui, ó. Ponto 6, não teve leitura Ré nesse ponto. A altura do instrumento é igual no ponto 5. Visada avante, esse valor aqui, 2,47 m. E a cota é a altura do instrumento menos a visada avante, certo? Então, pessoal, agora eu quero que vocês me digam se vocês conseguiram entender esse exercício ou se ainda tem alguma dúvida que é relacionado com esse exercício aí. Alguém? E aí, pessoal? Alguém entendeu ou não entendeu? Ativa aí o microfone, fala alguma coisa. Ó, então, Não entendi não, professor. o que foi que você não entendeu? Hã? Mas qual foi o ponto que você não entendeu? Desde o começo. Ó, então bora lá. A questão aqui, ó, ela tá trabalhando para a gente determinar qual é a cota desse meu terreno, ponto a ponto, certo? Quanto é que esse terreno tá abaixando? Porque quando a gente estiver trabalhando com altimetria, a gente está fazendo a medição das alturas. Então, a medição para saber se o terreno está se elevando ou rebaixando. Como é que a gente vai fazer essa medição do terreno na minha altura? Primeira coisa que eu tenho que fazer é determinar um ponto de referência. Esse meu ponto de referência pode ser real ou pode ser um ponto que eu vou atribuir na hora, aparente. Esse ponto aqui que eu determinei foi um ponto aparente, porque na questão não está trabalhando com um dado real. Então a primeira coisa que a gente tem que trabalhar é pegar essa cota do terreno no ponto 1. Então a cota do terreno no ponto 1, que eu já sei, é de 100 metros. Como é que eu vou determinar os outros pontos? Eu vou estacionar o meu equipamento aqui num ponto, certo? Eu vou primeiro determinar a minha altura do meu equipamento, que é essa linha aqui, ó. Como é que eu vou saber a altura do meu equipamento? A altura do meu equipamento, eu vou estacionar o equipamento aqui, vou visualizar a outra pessoa segurando a régua nesse ponto. Quando a pessoa visualizou no equipamento, enxergou a régua nesse outro ponto, que a pessoa está segurando aqui no terreno, ele lá na régua viu que a medição está batendo no valor de 0,95 metros. Então a régua está medindo o valor lá no equipamento de 0,95 metros. Então eu sei que aqui no chão eu tenho 100 metros. E essa medição aqui que foi feita, essa altura, é de 0,95. Então se eu somar esse valor que está bem aqui no chão, de 100, com mais o valor de 0,95, eu vou ter esse valor aqui, ó, essa linha vermelha aqui, que é a altura do meu equipamento, que é esse valor aqui, ó, que é a cota mais a visualização Ré. Aí eu sei a minha altura do meu instrumento, certo? Aí, ó, vocês vão preencher a primeira linha como a visada Ré, que foi de 0,95, a altura do meu instrumento. Que como é que eu achei a altura do meu instrumento? Eu peguei a cota nesse meu ponto 1 e somei com a visada Ré. Eu achei a altura do meu instrumento, certo? Essa altura do meu instrumento
vai permanecer constante para o ponto 1, para o ponto 2, para o ponto 3, para o ponto 4. Então eu vou repetir aqui, ó. Altura do instrumento no ponto 1, altura do instrumento no ponto 2, ponto 3, ponto 4. Aí como é que eu vou preencher essa minha tabela aqui, ó? No ponto 2, eu fiz uma outra visualização a ré. Quando você faz uma medição para trás do equipamento, a gente chama de visualização ré. E quando a gente faz uma visada para frente, é uma visualização vante. Então, como é que é feita essa visualização aqui no ponto 2? A pessoa que está aqui segurando a régua nesse ponto 1, ela se deslocou para o ponto 2. A pessoa que está no equipamento visualizou aqui na régua, está medindo o valor de 1,20 m. Certo? Então, se ele está visualizando que aqui está dando 1,20 m e ele já sabe esse valor dessa linha aqui, ó, que é a altura do meu instrumento, a altura do meu instrumento é 100 metros e 95. Se eu subtrair essa outra leitura que foi feita, eu vou saber esse meu ponto bem aqui, ó, que é a cota no ponto 2. Então, a cota no ponto 2 vai ser o que? A altura do meu instrumento menos a visada ré, que é 99,75, certo? Então, você já preencheu aqui essa linha 2. Bota aqui, ponto 2, visada ré 1,20 m, a altura do equipamento permaneceu a mesma, do ponto 1, então é 100,95. Visada avante não teve, então bota aqui que não tem nada. E a cota é o que a gente acabou de calcular. Cota vai ser igual a altura do meu instrumento menos a minha visada ré, que é essa linha vermelha menos essa medição que foi feita na régua. Até aí, tu entendeu? Sim. Então bora lá. Então aqui, ó, tu já preencheu a linha 1 e a linha 2 e tu já calculou a cota nesse ponto 2. Como é que tu vai calcular a cota no ponto 3? A cota no ponto 3, a altura do instrumento permanece a mesma. Permanece a mesma agora sendo representado por essa linha verde. A pessoa que estava aqui segurando a régua, ela se deslocou para esse outro ponto, segurou a régua nesse ponto, a régua aqui está apoiada no chão, e a pessoa que estava no equipamento visualizou a régua e na régua mediu o valor de 1,95 m. A altura do meu instrumento continua a mesma, porque o instrumento está parado aqui. Então permanece o 100,95. A leitura ré teve? Não teve, porque eu estou fazendo uma leitura à frente do equipamento. Então é leitura vante. A leitura vante quanto é que deu? 1,95 m. Como é que eu vou determinar a cota nesse ponto? Eu sei que essa linha verde é a altura do meu instrumento, que é de 100,95. E essa medição aqui, ó, se eu tenho essa linha verde e se eu diminuo essa altura que eu medi aqui na régua, que é a leitura vante, eu vou ter justamente a altura a cota nesse meu ponto 3, que é esse valor aqui, ó, de 99. Aí você vai preencher aí na tabela. Ponto 3, não teve leitura ré. A altura do instrumento é igual à altura do instrumento 2. A visada avante é de 1,95 m e a cota é como a gente acabou de calcular. Cota é a altura do instrumento menos a visualização avante, que deu 99 metros, que é esse ponto aqui. Entendeu isso aí? Vou considerar que sim. Ó, no ponto 4 é a mesma coisa. Tu tá com o equipamento aqui parado. A altura do instrumento permanece a mesma,
porque o equipamento aqui não saiu do lugar. Então a altura do instrumento aqui tu vai botar a mesma do ponto 3. A visualização a ré não teve, porque a visualização à frente a gente chama de visada avante, então tu não vai botar nada. A visada avante, no caso, tu mediu 2,50 m, então tu bota aqui 2,50 m. Como é que tu vai determinar a cota nesse ponto 4? A cota no ponto 4 vai ser justamente esse valor aqui da altura do instrumento menos a visualização na régua que deu esse valor. Então a cota vai ser a altura do instrumento menos a visualização avante, que vai ser igual a 98,45. Quando tu for fazer esse outra medição no ponto 5, esse equipamento aqui estacionado nesse local, ele já não consegue enxergar o ponto 5. Então tu vai ter que deslocar o equipamento para esse outro ponto, que eu vou ter que saber primeiro qual é a cota do meu terreno nesse ponto. Então, antes de tu fazer esse deslocamento, tu tem que calcular a cota nesse ponto. Aí quando tu for fazer o deslocamento, tu vai pegar essa cota que tu já conhece para determinar a altura do equipamento. Aí é a mesma coisa aqui que a gente fez aqui em relação ao ponto 1 e ponto 2. Faz a visualização a ré para determinar a altura do equipamento. Determinou a altura do equipamento, aí tu vai fazer a mesma coisa aqui que a gente fez no ponto 3 e no ponto 4. Já sabe a altura do equipamento, fez a visualização avante, a altura do equipamento menos a visualização avante, determina a cota aqui no ponto 5 e no ponto 6. Certo? Então, pessoal, é o seguinte. Aqui nós fizemos esse exercício para determinar aqui a diferença do terreno, né? Quanto é que o terreno está diminuindo do ponto 1 para o ponto 6. E eu vou passar aqui essa aula, eu vou postar esse vídeo dessa aula aqui no Classroom. E eu também vou passar um outro exercício para vocês me entregarem na próxima aula. Caso vocês não consigam resolver esse exercício, vocês façam até onde vocês conseguem fazer, até o ponto que vocês conseguem determinar a cota. Chegou a um determinado ponto, vocês não conseguem mais desenvolver, vocês anotem que próxima aula a gente vai desenvolver essa outra questão, tá certo? Então qualquer dúvida aí, vocês falem comigo e até a próxima aula, pessoal. Vou encerrar por aqui, viu? Até mais. Valeu.